Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui na quinta-feira, na madrugada, estou hospedado ali na casa do pastor Jean. E ontem nós tivemos com os homens aqui. Cadê os homens de Deus que estão aqui, que estavam aqui ontem à noite? Glória a Deus. Foi bênção, irmãos. Foi bênção para a sua vida. Já colocou em prática? Já colocou? Pastor Nonato vai procurar as esposas de vocês. Olha como que foi aquela conversa depois com aqueles homens. Já começaram a colocar em prática? Porque a palavra é isso, irmãos. Nós ouvimos e praticamos. Se não é mais um congresso, se não é mais um culto, se não é mais uma reunião, e nada muda na nossa vida. A palavra só faz efeito quando eu e você coloca ela em prática. Senão é mais uma pregação, uma boa pregação, e não vai fazer efeito nenhum. A palavra só faz efeito na minha vida e na sua vida quando nós colocamos ela em prática. Amém? Que o Espírito Santo continue governando essa reunião. Que o Espírito Santo continue ministrando em nossos corações. Estou aqui debaixo da dependência dEle, na direção dEle, na dispensação do Espírito Santo. E como o Senhor tem feito ontem à noite, fez hoje de manhã, que Ele continua fazendo agora nessa tarde, nas nossas vidas. Espírito Santo, nós estamos aqui na sua dispensação. Que não seja mais uma reunião, Pai. Como eu tenho dito, eu não sou um pregador itinerante, eu também sou um pastor de igreja local. Há um povo agora cultuando lá no Goiás, em São Luís de Montes Belos, na igreja onde eu estou, pastor. Mas estou aqui para servir essa casa e eu uso apenas uma bacia e uma toalha. É o que eu tenho para oferecer para meus irmãos. Eu quero estar aqui servindo eles com aquilo que o Senhor tem confiado a mim, para edificar o corpo, para alinhar a fé, alinhar o coração da igreja, preparar uma igreja para o arrebatamento. É isso que eu espero que o Senhor faça nessa noite, e muito mais nos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, quantos homens de fé e mulheres de fé que estão neste lugar? Eu quero conversar com você sobre uma fé casada com obras, ou seja, fé e obras. E o contrário também é verdade. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela não tem validade. Uma fé sem obras, ela é meramente um pensamento positivo. Uma fé sem obras, ela é apenas um entendimento que você teve da palavra, ou daquilo que você recebeu do Senhor, e não colocou em prática, então ela não tem validade. Porque a fé é uma palavra tão pequena na Bíblia. Quando você olha, tem 2 letras e uma sílaba, fé. Agora, essa fé, ela é o start que Jesus colocou em nós e nos promoveu para viver ela. Agora, junto com essa fé, eu preciso ter atitudes. E nós vamos aprender um pouquinho aqui com o apóstolo Tiago, sobre essa fé, e praticar esta fé, viver essa fé. Porque nessa fé não basta eu viver ela de palavras, meras palavras de conhecimento, de entendimento. Essa fé não pode ficar só na mente. Essa fé precisa ser encarnada em nós. Essa fé exige de mim e de você um posicionamento. Para que essa fé seja completa, ela exige de nós um posicionamento. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui nessa tarde. Porque talvez você até tenha fé, mas você não desfruta dessa fé. Você não experimenta viver neste lugar de fé. Por quê, pastor Wender? Porque eu tenho conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de orar, pastor Wender. Eu declaro a palavra, eu oro a palavra porque eu tenho fé. Mas parece que a minha vida não muda nada. Parece que eu já estou dentro de uma igreja, tem 5 anos, 10 anos, 8 anos, 3 anos, 1 ano, e parece que a minha vida não muda nada. Por que isso, pastor Wender? Porque eu não tenho colocado essa fé
em prática. Então ela não tem validade se eu não colocar essa fé em prática. Quando nós estudamos sobre fé, nós aprendemos muito no livro de Hebreus, ali dá uma aula para nós de fé. Eu sei que nessa casa é ministrado muito sobre a palavra fé, sobre incentivar você a se mover em fé. Você já foi treinado, capacitado, estou vendo aqui, tem vários cursos que essa casa tem oferecido para um crescimento espiritual de vocês. E dentro disso, com certeza, tem ministrações sobre fé, te incentivando a viver esse lugar de fé. Só que hoje, eu quero conduzir você para um outro lugar, onde nós não vamos aprender somente com o nosso pai da fé, Abraão, mas também nós vamos aprender com o apóstolo Tiago. Porque o apóstolo Tiago, ele incentiva, ele nos motiva, ele nos impulsiona a viver a este lugar de uma fé prática. E nós vamos entender que essa fé prática vai falar das nossas obras. Nós vamos entender que Jesus, Paulo, quando fala que nós somos uma carta viva, ele espera que nós sejamos uma carta de fé viva. A convocação dele para nós é para nós irmos para este lugar. Então primeiro eu quero entender com você de forma clara e rápida, para nós ganhar tempo, Hebreus capítulo 11, verso 1. Aqui não precisa de revelação, a fé ela é explicada de forma muito simples. E onde diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. A fé, irmãos, ela é um princípio de ação e poder, onde nós manifestamos as obras naquilo que cremos. Qual é o inimigo número 1 da nossa fé, pastor Wender? Para mim começar a entender essa conversa, é a dúvida. Se surgiu dúvida, e você deixou aquela dúvida crescer, aquela sementinha de dúvida, você já perdeu a fé. Por isso que a palavra diz que a fé precisa ser ter em nós, gerar em nós uma convicção, uma certeza. Então a convicção e a certeza, ela não pode ter no meio dela dúvida. Se o inimigo conseguir colocar em você uma isquinha, uma sementinha de dúvida, você não consegue acessar a fé. Então você tem que ter uma fé convicto, com certeza, porque essa fé, ela vai impulsionar você a ter um comportamento. Essa fé, pelo menos, ela precisa gerar em mim e você um posicionamento a respeito daquela causa. Então você não pode deixar essa dúvida crescer no seu coração. Talvez você venha numa reunião como essa, você recebe uma ministração, você lê a Bíblia, recebeu uma palavra do próprio Deus da Bíblia, ou Deus usou um profeta, falou com você, e você saiu dali fervoroso, convicção daquela palavra, que você sai na rua, você encontra com um infeliz, e ele fala, não, essa enfermidade que você está sofrendo aí, não sei não, acho que não tem jeito para ela. Aí você duvidou, você já perdeu. A fé não pode ter dúvida. O inimigo da fé é a dúvida. Nós temos que ter uma certeza dessa fé. Hebreus 11, 6 também fala para nós sobre essa fé, onde diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é fé, irmãos. É simples assim. Você não precisa ser um bom teólogo para você se mover em fé. Você só precisa crer naquilo que está escrito a seu respeito. Você só não pode ter dúvida do que está escrito nesse livro é verdade. Porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso para a nossa vida, está aqui nesse livro. E esse livro é um livro espiritual. Ele só tem efeito quando a letra sai desse papel e encarna em você. Até então, são meras letras. Você pode ler esse livro, como tem bons teólogos que conhecem a Bíblia muito mais do que nós, de capa a capa, porém, não tem fé.
Então, se você for meditar nessa palavra e você não crer no que está escrito aqui, sem duvidar em cada vírgula que está escrito aqui, você vai desfrutar disso aqui. A letra, um momento, vai saltar daqui desse papel e vai entrar em você. Está me entendendo? Posso continuar? Vamos lá. Vocês estão caladinhos? Então, a fé, irmãos, é o combustível que me move naquilo que eu creio. A fé é o que, basicamente, pastor Wender? Ela é o combustível que me movem para aquilo que eu creio. Então, sem fé, eu não consigo agradar a Deus. Agora, irmãos, não é, eu vou te explicar, não é somente uma fé intelectual, na mente. Aqui está falando de uma fé completa, de uma fé que foi justificada pelas suas ações, pelo seu comportamento. Então agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas obras. Vou falar um pouco sobre essas obras, porque está escrito que a fé sem obras é morta. O que é essas obras que o apóstolo Tiago diz para nós, irmãos? Primeiro, será que essas obras só estão ligadas à caridade? Aos nossos atos de justiça que nós fazemos? Cuidar dos pobres, dar roupa para aquele que precisa, dar água para aquele que não tem, que está com sede, dar roupa para vestir aquele que não tem roupa. Isso é obras, sim ou não? São obras. Isso é correto fazer, pastor Wender? Correto fazer. Mas o que o apóstolo Tiago está dizendo, não podemos parar somente nisso. As obras que o apóstolo Tiago está nos incentivando a viver aqui, irmãos, é um nível mais profundo. Fazer caridade é bom, cuidar daquele que está necessitado é bom, dar água para aquele que está com sede é bom, visitar aquele que está doente é bom, tudo isso faz parte das obras. Mas tem muito mais para nós entendermos. As obras que o apóstolo Tiago cita aqui, irmãos, são as nossas ações, são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, são os nossos posicionamentos sobre aquilo que eu creio. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, essa fé, sem você ter uma atitude a respeito daquilo que você crê, ela é morta. Se você diz que crê em algo, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que você creu, essa fé é morta. O que vai validar essa fé é o seu comportamento. O que vai validar essa fé é o seu posicionamento. O que vai validar essa fé são as suas atitudes. Está me entendendo? Podemos prosseguir? Então as minhas ações, irmãos, e as minhas reações expressam aquilo que eu creio. E também elas expressam o nível de fé que eu tenho. Irmãos, você não pode medir a fé de um homem de Deus e de uma mulher de Deus pelo conhecimento que ele tem da palavra. Nossa, um homem de Deus conhece muito a palavra, precisamos conhecer mesmo, falar isso com propriedade. Eu sei que aqui é uma igreja bíblica, porque eu sei que a igreja que vai ser arrebatada é a igreja bíblica. Eu sei que essa casa é uma igreja bíblica, vive o que está escrito na palavra, mas eu não posso medir a fé de um homem e de uma mulher de Deus somente por aquilo que ele conhece da Bíblia. Você mede a fé de um homem e de uma mulher de Deus por aquilo que ele vive, por aquilo que ele creu da Bíblia. É isso que o apóstolo Tiago está ensinando. Então, se você creu, você posicionou, você caminhou, você teve atitude segundo aquilo que você creu, então você está medindo o seu nível de fé. Qual é o nível de fé que eu tenho hoje, pastor Wender? Eu não posso dizer, eu não te conheço. Mas se você tem vivido o que está escrito aqui, entendido o que está escrito aqui, tem praticado, esse é o seu nível de fé. Isso são obras. As obras aqui, irmãos, está falando desse posicionamento. Por exemplo, tem pessoas que vão ao médico. Ela está doente, ela vai ao médico.
Chega lá, o médico dá um diagnóstico para ela, que ela está com uma doença terrível. Fez o exame e tal, olha, você tem uma doença terrível. Mas essa pessoa é uma pessoa de oração. Essa pessoa é uma pessoa que já é crente há muitos anos. Essa pessoa já conhece a Bíblia há muitos anos. Conhece muito, teve muita revelação. Já recebeu a palavra de Deus. É uma pessoa que diz que tem fé. Muita fé. Mas quando ela recebe o diagnóstico, ela abraça com o exame e fala, vou morrer. O que o senhor está falando, doutor, é verdade. Tudo que está escrito nesse diagnóstico é verdade. Eu tenho fé, mas eu sei que eu sei que eu vou morrer. Ela já sai dali com aquele diagnóstico, irmãos, já declarando a morte. Mas ela não é uma pessoa de fé, pastor Wender. Ela não é uma pessoa que condiz com a fé. É isso, pastor, isso que o apóstolo Tiago está dizendo, essa fé sem obra, ela é morta. Por que ela teve essa fé? Que fé é essa? É uma fé parcial, não uma fé completa. Agora tem o outro irmão, não conhece muito a palavra de Deus, é um crente novo, que é aquele crente empolgado, está no primeiro amor, conhece poucos versículos da Bíblia, mas está cheio de fé. E aí ele vai lá no médico, e o médico dá o mesmo diagnóstico para ele. Olha, seu diagnóstico é o seguinte, você está com uma doença maligna, a sua situação é grave, e você não tem muitos dias de vida não. Aí fala, é mesmo, doutor? É. Pois é, isso aqui é o que o exame está dizendo. Mas a palavra fala o seguinte, que lá em Isaías fala que pelas pisaduras de Cristo, eu fui curado. Esse é o seu diagnóstico, mas não é o diagnóstico que a palavra diz a meu respeito. Isso é obras. Essa é uma fé completa. O posicionamento desse irmão foi diferente. Ela não foi uma fé parcial. Ela foi uma fé com obras. Por quê, pastor Wender? Porque a reação daquele irmão, a atitude daquela pessoa diante daquela situação, ela diz qual é o nível de fé que ele tem. Está me entendendo? É o seu comportamento, irmãos, é o seu posicionamento diante de uma notícia ruim, diante de uma situação, em meio a um caos, que vai dizer qual é o nível de fé que você tem. Não é o quanto você diz que tem fé, mas é o quanto você tem respondido aquilo que você crê. Então essa pessoa agora, ela tem um posicionamento. O médico diz isso, mas eu não creio que eu tenho. Irmãos, eu não estou mandando você fazer besteira aqui não, viu? Se o médico der um diagnóstico, é o nível da sua fé. Mas, aquela pessoa que crê que era curada, então ela vai começar a fazer aquilo que ela não podia fazer. Não, você nunca vai andar, eu vou andar. Então ela crê que ela foi curada, joga essa muleta fora e sai andando. Ué, você não crê? Isso é fé e obras. A fé com obras exige de mim, de você, um posicionamento diante daquela situação. Senão ela é uma fé incompleta. Se você se moveu segundo aquilo que você creu, em relação a essa situação, essa causa, ela vai dizer o seu nível de fé. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo, que a fé sem obras, ela é morta. Então eu não vou abraçar com aquele diagnóstico e morrer, já decretar a minha falência, minha morte. Não, eu vou posicionar. Isso é uma fé com obras. Então a sua ação e a sua reação diante da situação fala de obra. Porque a sua ação e a sua reação vai expressar o seu nível de fé. As suas ações, as suas reações diante de uma causa vai expressar o seu nível de fé. Ou seja, a ação e a reação vai nos denunciar como está a nossa fé. Se você hoje recebeu uma notícia não boa, qual seria o seu comportamento? Você que tem fé, você vai desfalecer e dar para o entregue? Ou você vai se posicionar? Se você desfalecer e dar para o entregue, essa fé é uma fé sem obras. Ela é uma fé incompleta. Por quê, pastor Wender? Porque ela não foi completa. Ela só está no intelecto. É um pensamento positivo. A fé só é completa, a fé só é justificada com o seu testemunho, com o seu posicionamento. Senão, ela não é fé. Amém ou não amém? Então o que precisamos entender é que as duas andam juntos. A fé e obras.
A fé justifica as obras, irmãos. E as obras, que são as nossas atitudes, nossas ações, dão testemunho da nossa fé. Ou seja, a fé justifica, as obras testemunham. A fé justifica, as obras testemunham. Ou seja, uma valida a outra. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 2. A partir do verso 14. Eu falo 14 porque eu sou goiano, irmão. 14, parecido com o mineiro. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Primeira pergunta: qual é o proveito disso? O apóstolo Tiago está fazendo a pergunta. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Segunda pergunta. Ele fez duas perguntas aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele nos faz duas perguntas. Primeira, qual é o proveito? Qual é o proveito disso? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Qual é a resposta, pastor Wender? Não tem proveito nenhum. É simples. Não tem proveito nenhum. Essa fé é incompleta, e uma fé incompleta não tem proveito. Eu cito aqui o exemplo de um pássaro. Você já viu algum pássaro voando somente com uma asa? Você já conhece? Aqui tem muito pássaro, ele tem um rio aqui, deve ter muita mata aqui próximo. Você já viu algum pássaro passando lá voando só com uma asa? Participa comigo aqui, sim ou não? E um avião voando só com uma asa? Hã? Pois é, isso é a fé sem obras. Um crente que caminha só em fé, e diz que tem fé, mas não pratica ela, não coloca essa fé em ação, e não tem atitude, ele está voando, tentando voar só com uma asa. Ele vai fazer o máximo isso aqui, ó, e não vai sair do lugar. Você vai ficar só rodando. Você já cortou a asa de um passarinho só de um lado? Para ele não voar? Para não ficar desigual? Ele não consegue voar. Isso é a fé sem obras. Você vai ter só um lado da asa para voar. Por isso que tem muito crente rodeando e não sai do lugar. Mas dizendo que tem fé. Mas ele não colocou ela em prática. Ele não colocou, as ações dele não condiz com aquilo que ele fala que crê. Então a fé e as obras são duas asas. Precisam andar juntos. Elas precisam caminhar juntos para que eu e você consigamos voar. Agora, quando você tem fé e você também caminha em obras, as obras são a outra parte da outra asa. É a outra asa. Aí você vai conseguir, ó, voar. É isso que o apóstolo Tiago, eu estou traduzindo para vocês de forma muito simples, para você sair daqui entendendo de forma didática. Você nem vai lembrar o nome dessa palavra, mas você vai lembrar a pregação do pássaro. É a pregação do pássaro que o pastor Carequinha lá de Goiás pregou aqui um dia. Por quê? Porque a fé, ela exige de nós um casamento entre a fé e obras, para que as duas asas suas possam bater juntas, para você decolar, para você se mover do lugar, para você ter atitude, para você ter um comportamento naquilo que você crê, para você ter um posicionamento segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Para isso você precisa das duas asas. Você precisa crer e colocar essa verdade em prática. Essa verdade são as nossas obras. Segunda pergunta que ele faz para nós: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui ele está falando da salvação. Pode acaso eu viver essa fé incompleta e ser salvo? Qual é a resposta, pastor Wender? Também não pode. Eu posso dizer que tem fé, mas se essa fé for incompleta, essa fé vai ser uma fé salvadora? Não. Exemplo. Como que eu posso dizer que eu nasci de novo? Eu já às vezes até batizei, o batismo de João. Eu já nasci de novo, eu digo que nasci de novo tem 10 anos. Já passei pelo Eifol, já arrancou todos os meus carrapichos, já estou limpo, já estou purificado. Mas eu ainda continuo mentindo.
eu continuo roubando, eu continuo adulterando, eu continuo sendo um trapaceiro nos meus negócios, essa fé pode acaso ela te salvá-lo? É isso que o apóstolo Tiago está perguntando. Pode não. Fala para o seu irmão, pode não. Fala para ele aí, seja corajoso. Fala assim, essa fé não salva não. Por quê, pastor Wender? Porque ela é uma fé incompleta. Qual que é a fé salvadora então, pastor Wender? Você que mentia, nasceu de novo, eu não minto mais. Você que adulterava, antes de nascer de novo, agora nasceu de novo, não adultera mais. Você que era um trapaceiro nos seus negócios, antes de nascer de novo, agora nasceu de novo, eu faço meus negócios justos para mim e para o outro. Isso é uma fé acompanhada de obras. Isso é uma fé acompanhada com obras. Então o que vai justificar? Qual é o testemunho dessa fé na cidade de Imperatriz a seu respeito? Antes esse aí era um picareta. Antes ele era adúltero, ele era custoso, ele fazia isso, mas ele entregou a vida dele para Jesus. E agora é o seguinte, ele é um homem que mudou totalmente o comportamento dele. Essa irmã era mexeriqueira, mas agora não, ela só fala o necessário. O que sai dos lábios delas é para abençoar, é para edificar. Então isso justifica a sua fé. Não é as suas palavras que justificam o nível de fé que você tem, é o seu comportamento. É o seu posicionamento que justifica o nível de fé que você tem. Vocês estão me entendendo? Então não são palavras, irmãos. São as nossas ações que vão dizer quem eu sou, quem eu não sou. Se eu realmente nasci de novo, eu não preciso sair falando para baixo, para cima que eu nasci de novo. As pessoas que estão à minha volta vão ver. O meu comportamento mudou. O meu posicionamento em relação a algumas questões mudaram. O que eu fazia de errado antes, eu deixei de fazer. E isto é o que vai apontar, esse realmente nasceu de novo. Aí realmente agora vai um crente. Então quanto mais, por isso que onde habitou muito pecado, agora superabundou a graça. Por quê? Por causa do seu testemunho. Isso justifica a sua fé, uma fé salvadora. Por quê, pastor Wender? Porque agora você é uma outra pessoa. Aquilo que você fazia de errado antes, você não faz mais. Está me entendendo? Agora isso é uma fé completa. É uma fé com as minhas atitudes, com o meu comportamento, uma fé com obras. Assim é uma fé justificada com obras. Tiago 2, no verso 15 e 16. Vamos lá. Olha o que é uma fé justificada. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, verso 16, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O apóstolo Tiago, irmãos, ele vai fazendo essas interrogações para nós. O apóstolo Tiago vai nos provocando a nós termos uma atitude de fé. Cada versículo que o apóstolo Tiago vai nos conduzindo aqui nesse assunto, ele vai tentando tirar você dessa cadeira, dessa passividade de fé. O propósito dessa palavra é fazer com que você saia daqui vivendo aquilo que você crê. Que isso saia do seu intelecto e isso encarne em você, e você seja uma resposta de fé para essa cidade, para a sua família, para o seu bairro, para essa nação, para esse estado e aonde você estiver. É isso que o apóstolo Tiago está fazendo conosco aqui, por isso que ele faz tantas perguntas. Então ele está dizendo, se seu irmão ou sua irmã estiver carecido de roupa, ou seja, alguma necessidade, você viu essa necessidade, você é um nascido de novo, você despediu esse irmão, ou então eu vou lá levar essa causa para o meu pastor. Não, meu irmão, se Jesus mostrou para você essa causa, resolva, seja uma resposta. A fé com obras, ela significa, ela exige de mim e de você que nós possamos ser uma resposta para uma causa.
Se é diante de você que essa situação veio, é porque você precisa ser essa resposta. Isso é uma fé completa. Ele está dizendo, se você fizer isso, despedir essa pessoa, e fizer, não foi eu que vi, foi outro que viu, eu não estou vendo essa situação não. Meu irmão, isso é uma fé inoperante, isso é uma fé incompleta, e nada disso vale para nada. Porque o que vai justificar essa fé é o seu comportamento diante da causa. É se você está sendo resposta ou não resposta diante daquela situação. Vocês estão me entendendo? Vamos lá. Isso, o apóstolo Tiago está dizendo, se eu fizer tudo isso, tem proveito alguma coisa? Essa fé que eu digo que tem, vendo uma causa e não ser uma resposta para aquela causa, eu não levantei a mão, eu não me agi, eu não tive um comportamento, eu não fui resposta, eu fiz de conta que não era comigo. Ele está dizendo, nada disso adianta você dizer que tem fé, se você não teve uma atitude. A fé exige de mim e você, para ela ser completa, atitude. Senão ela é uma fé que não vale nada. Resumindo. E ele ainda continua nos perguntando, por que dissemos que temos fé, mas não temos um comportamento com as pessoas que justifica a nossa fé? Há muitos de nós, irmãos, que estamos como um pássaro da asa quebrada, vivendo uma fé totalmente incompleta. Essa noite o Senhor vai colocar 2 asas em você. Essa tarde o Senhor, você vai sair daqui voando. Eu creio e pratico. Eu creio e posiciono. Eu creio e tenho ações. Diante de uma situação, eu creio e a minha reação é a que a Bíblia diz que eu preciso ter. Isso é uma fé com obras. Isso é uma fé com atitudes. Você não vai sair daqui só com a asa não, irmãos. Você vai sair daqui dessa tarde batendo as suas 2 asas. Irmãos, tem muitos irmãos que já receberam a palavra de Deus, tem 10 anos, 5 anos, 6 anos. E essa palavra nunca foi completa na sua vida. Por quê? Pastor, Deus se calou comigo. A gente como pastor, a gente ouve tanto isso. Deus não fala mais comigo. Irmãos, Ele não vai falar. Porque a última conversa que Ele teve com você, você não teve uma resposta. Você não deu uma resposta sobre aquilo que Ele falou com você. Deus não é Deus de ficar repetindo coisas, não. No momento que você decidir trazer aquela palavra que Ele te deu e praticar ela, Ele vai continuar falando. Ele volta a falar com você. Ele não está em silêncio com você porque Ele quer, não. É porque você não quer. Isso é uma fé incompleta. Quando isso é uma fé completa, pastor Wender? É quando eu dou uma resposta segundo aquilo que Deus falou comigo. Deus espera, irmãos, de mim e de você, uma fé completa. Por isso que Ele diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Porque Ele espera de mim e de você uma fé com ações, uma fé com obras. Ele fica desesperado para achar um filho de Deus na terra que se move em fé e vive em obras. Uma fé justificada. Olha o verso 17. Assim também a fé. Olha isso aí. Olha o verso 17. O apóstolo Tiago está continuando conversando conosco. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está. Então não é conversa de pregador não, está escrito. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está, vamos comigo, está, mais uma vez, está morta. Isso é uma fé incompleta. Por quê? Ela só vai ser fé que tenha vida quando essa fé foi encarnada em nós e nós colocarmos a verdade em prática. Até então, ela é meia fé. E meia fé não resolve de nada. Meia fé continua sendo uma asa. Você pode bater essa asa aí dia e noite, você vai ficar só rodeando. Não vai sair do lugar. Mas quando você colocar em prática, aí vai mudar. Aí vai mudar. Aí você vai ser uma resposta para alguém.
Aí você vai ser uma resposta para a sua família. Aí você vai ser uma resposta para essa cidade. Aí você vai ser uma resposta lá na empresa onde você trabalha. Aí você vai ser resposta para o seu marido, para a sua esposa. Você vai ser resposta para os seus filhos. Você vai ser resposta para os seus pais. Você vai ser resposta na igreja que você congrega. Vocês estão entendendo agora? Você vai ser resposta. Eu estou liberando aqui, você não está entendendo. Você vai ser resposta. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de você. Um crente que voa com as duas asas, que tem fé e pratica obras. Não uma fé morta, mas uma fé viva. Uma fé vivificada. É uma fé de alguém que crê e pratica. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Então ela se torna uma fé incompleta. Por isso ela é morta. Nós temos que colocar ela em prática para que ela possa ter vida. Nós precisamos entender, irmãos, que as obras são testemunho da nossa fé. Hebreus, no capítulo 11, no verso 2, diz assim: pela fé, os antigos, nossos pais na fé, obtiveram bom? Está digitando aí. Hebreus 11, 2. Você interagir comigo, eu preciso que você seja assim, didático. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que testemunha que você realmente é um crente de fé? É a sua resposta, é o seu comportamento, é o seu posicionamento diante de uma situação. Não é só testemunhar Jesus, porque eu caminho com Ele, vou pregar a palavra. Muitas vezes, irmãos, você vai pregar a palavra sem falar nada. No meio da sua família, principalmente. Na equipe que você trabalha na sua empresa, principalmente. Se for necessário, pregue. Mas o seu posicionamento, é isso que está dizendo aqui. Você quer testemunhar Jesus lá? Parece com Ele. É só você se tornar parecido com Ele. Eu não sou como a galera toda é. Então eles fazem algo, eu estou ali. Eu sou diferente. Eu amo, eu perdoo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu aconselho um irmão ali, uma pessoa que trabalha comigo. Seja diferente, seja uma resposta naquele lugar. Isso é testemunho de fé. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, irmãos. Nós precisamos entender que os antigos, eles deram testemunho da sua fé através dos seus comportamentos. Eles deram testemunho da sua fé através dos seus posicionamentos diante das situações. Isto é o que validou a fé deles diante dos homens. O que valida a sua fé diante dos homens, irmãos, é o seu posicionamento, é o seu comportamento. Isso é o que vai dar testemunho. Por que o apóstolo Tiago nos inclina tanto, irmão, nossos olhos para as obras? Não dizendo que uma é mais importante do que a outra. O pastor Wendel agora está focando mais nas obras e deixando a fé. Não, tudo é importante. Tanto as obras quanto a nossa fé. Olha o verso 18 que ele diz. Olha o comportamento aqui. De duas pessoas. Um está querendo defender essa asa e o outro está querendo defender essa asa. Mas, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha aí, irmãos. Olha uma asa querendo brigar com a outra. Olha uma asa querendo ser melhor do que a outra. Mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. Não é isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Não é isso. As duas precisam caminhar juntos. Nenhuma é melhor do que a outra, mas uma sozinha não justifica a outra. O que vai justificar a minha fé é as minhas obras. O que vai justificar minhas obras é a fé que eu tenho. Está me entendendo? As duas precisam caminhar juntos. É o que está escrito aqui. Então não adianta ficar questionando qual das asas é melhor. Se é a asa da direita, se é a asa da esquerda. Uma brigando com a outra para saber qual é melhor. Não. O que ele está nos dizendo é: as duas são importantes. E ele continua falando sobre a importância da fé e as obras caminharam juntos. Olha o verso 19. Olha o que ele diz: crês tu
Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Ele faz outra pergunta. O apóstolo Tiago, ele gosta de nos provocar, irmãos, a pensar, a ruminar. Esse texto aqui, ele sempre vai nos levar a pensar, para nós sermos racionais nesse momento, porque isso nós precisamos colocar em prática. Por isso que eu estou sendo didático com você nessa conversa, né? Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Ai, 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 ai. Agora o pastor Wenda pegou pesado. Não, é o que está escrito. Ué, então os demônios crêem? Então eles têm uma fé parcial? Tem. Agora, o que ele está dizendo é, até os demônios crêem e tremem. Mas a pergunta que eu faço é, quais são as obras deles? Os demônios crêem e tremem. Mas o que vai justificar esse crer deles? Porque o crer está ligado à fé. E tremem, está falando de temor. Mas o que vai justificar a fé desses demônios? É o comportamento deles. Quais são as obras dos demônios? Ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para... Está vendo? O que justifica a fé deles? Eles não crêem? Eles não tremem? Não têm temor? Mas quais são as obras deles que vai justificar a fé deles? Ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Então o que vai balizar seu nível de fé, em quem você crê, são as suas obras, é o seu comportamento. Não é dizer que eu creio em Deus, não. Por você crer em Deus, o seu comportamento precisa ser parecido com o Filho dele. O seu posicionamento diante das causas precisa ser parecido com o Filho dele. Está me entendendo? Isso é uma fé justificada. Como que você vai saber? Ué, os demônios então crê. Mas quais são as obras dele? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não crê no nosso Deus. Porque esses não são os atributos do nosso Deus. Então é pelas obras que você vai conhecer e medir o nível de fé que aquela pessoa tem. Não é dizer que eu creio. Em quem você está crendo? A pergunta é essa. Em quem você está crendo? Porque os demônios, a palavra de Deus diz que eles crerem. Mas as obras deles não condizem com aquilo que ele crê. Há muitos crentes, irmãos, que diz que crê em algo, mas pratica outro. Eles dizem que crê no que está escrito. O pastor dá uma direção, o líder dá uma direção, e ele pega outro caminho. As obras dele não condizem com aquilo que ele crê. As obras dele não está alinhada com o nível de fé naquilo que ele crê. O que vai dizer em quem você crê e como você crê, qual é o seu nível de fé, o que vai validar tudo isso é as suas ações, são as suas obras. Estão entendendo? Então quais são as obras deles? Eles veio para matar, roubar e destruir. Olha o verso 20. Vamos lá, continuar com o apóstolo Tiago mais um pouquinho. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é? O que ele está dizendo é, quer ficar certo que a fé sem atitudes, que o justifica, não vale de nada. Não vale de nada. Se você não diz que tem uma fé, mas essa fé não tem uma obra que justifica que você crer de fato naquilo que está escrito, isso é inoperante, não vale nada. Então não é o que eu digo, irmãos, é o meu comportamento que vai dizer. É o meu posicionamento é que vai dizer se a minha fé é inoperante ou é uma fé válida, uma fé que tem fundamento, uma fé sólida naquilo que eu creio. Amém ou não amém? O que é isso, pastor Wender? É eu crer numa coisa e praticar outra. Isso é uma fé inoperante. Eu creio no que está escrito, pastor Wender. Eu sou aquele que creio no que está escrito. Tá bom, agora coloca isso em prática. Aí ele vai fazer outra coisa totalmente diferente. Isso é o que o apóstolo Tiago está dizendo. É uma fé inoperante.
essa fé não foi validada, essa fé não foi justificada, porque a sua conduta não foi uma conduta alinhada com o que está escrito aqui. Isso é uma fé inoperante. Amém? Então não adianta você crer em algo e dizer que crê em algo e praticar outro. Eu preciso praticar aquilo que eu creio. Aqui agora ele nos mostra como funciona uma fé justificada. Está no verso 21 e 22. Ou seja, um crente que funciona com as duas asas. Fé e obras, funcionando no mesmo tempo. Irmãos, isso aqui é um seminário simples dele mesmo explicando para nós. Não precisa nem muita revelação disso aqui. Verso 21 e 22 diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Olha, não foi pelas obras que ele foi justificado? Abraão, a Bíblia diz que ele é o nosso pai da fé. O que justificou a fé de Abraão não foi ele dizer o quanto ele cria no Senhor, foi as ações dele, foi a resposta que ele deu quando o Senhor falou com ele. Quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele foi lá para os vizinhos dele e falou: olha, eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou comigo. Deus me trouxe uma revelação e Deus me deu uma palavra. E passou um ano. Ele está lá, não saiu do lugar. E aí ele vai de novo, reúne a casa dele para fazer um culto doméstico. Olha, irmãos, Deus falou comigo. Deus falou com seu pai. Deus falou comigo, eu tenho uma palavra para sair da minha casa, da casa do meu pai, do meio da minha parentela e ir para uma terra que Deus vai me mostrar. 2 anos se passaram. Abraão está lá. E eu tenho fé. Eu sou um homem de fé. Eu creio no Deus de Israel. Eu creio naquilo que Deus falou. 3 anos se passaram. Abraão está lá. E aí ele faz um culto de fé. E eu sou um homem de fé, porque a fé é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê e tal. E Abraão, 5 anos já passou e ele está lá. Isso é fé, irmãos. Isso é uma fé inoperante. A fé exige de mim e de você uma resposta imediata. A fé exige de mim e de você um comportamento, um posicionamento em relação à palavra que foi liberada de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que Abraão saiu, sem saber para onde ia. Quando Deus falou, ele já se posicionou. Então Abraão, que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ele foi justificado pela fé, pelas obras, não foi porque ele fazia caridade, não, irmãos. É porque ele dava resposta àquilo que Deus falava com ele. Quando Deus falava com ele, ele tinha atitudes e comportamentos imediatos em ser uma resposta para Deus. E ele começou a caminhar em um lugar de fé, porque ele tinha uma palavra. Ele não tinha nada mais do que uma palavra. Quem é pai aqui sabe. Já pensou Deus falar: sai da Imperatriz, arruma sua mudança e sai. Você está arrumando o caminhão de mudança, seus vizinhos estão falando: vocês estão indo para onde? Ué, não sei. Mas você está, não está certo, ué. Você está indo para onde? Você está pegando os meninos, pondo no caminhão aí, a mudança? Irmãos, toda pessoa que vai mudar tem um destino, sim ou não? Abraão não tinha. Ele só tinha uma palavra. Ele não tinha um destino, ele tinha uma palavra. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão foi justificado pela fé, e ele foi intitulado como nosso pai na fé, não por aquilo que ele diz que era, mas pelo comportamento e pela resposta que ele deu, segundo aquilo que ele cria. E isso vai estreitando para nós crentes, irmãos. Não adianta pensar que a porta vai enlarguecer para você, que não vai não. A porta larga só leva nós para o caminho errado. Porta para crente que nasceu de novo é estreita, e precisa ser. Deus ele edificou 4 altares. Em cada altar cumpriu um ciclo na vida dele e estabelecia outro. O último foi Moriá, para mim não perder tempo aqui. Lá Deus pede o Isaque dele. Deus falou assim: agora eu preciso levar a patente de Abraão.
Ele já obedeceu aqui, ele já saiu, já está caminhando, já tem anos que ele está nesse processo, em obediência. A fé dele tem sido justificada, a fé dele tem sido testemunhada, a fé dele tem sido crescente. Porém, agora eu preciso levar a patente dele. Eu vou dar um título para ele, se ele entender, de pai da fé. Eu quero o seu filho, Isaac. Então ele entrega, ele vai lá executar o menino, sacrificar o menino. Ali, irmãos, aquela ação, aquela atitude, ela condiz, ela foi o nível de fé que Deus mediu sobre Abraão. Foi o top do top, sacrificar o próprio filho. Quando ele recebeu a patente de pai da fé, pastor Wender, quando ele levantou o cutel, e ele estava disposto mesmo a sacrificar o menino. Então ele não foi justificado na fé simplesmente porque ele dizia que cria, mas foi por cada comportamento que ele teve, segundo aquilo que Deus falou com ele. A sua fé, ela vai ser justificada cada dia que você for uma resposta segundo aquilo que Deus tem falado com você. É isto que o apóstolo Tiago está dizendo. Por isso que você precisa das duas asas. Abraão recebeu a palavra de Deus. Ele teve fé? Teve. E o comportamento dele foi bom? Foi. Então Abraão voou com as duas asas. Ele foi um crente que voou com as duas asas. E outra, ele recebeu uma patente de pai da fé. Sabia que a fé vai perpetuar por toda a eternidade? Que vai perpetuar por toda a eternidade a fé, a esperança e o amor. Então, por toda a eternidade, Abraão será considerado o pai da fé. Porque ele foi resposta naquilo que Deus falou com ele. Ele não viveu uma fé parcial, ele viveu uma fé completa. Ele não viveu uma fé sem ser justificada, ele viveu uma fé justificada pelas suas ações, pelas suas obras. Está me entendendo? Quer sair daqui hoje com outro entendimento dessa fé? Você vai sair daqui hoje com as duas asas. Porque nesse auditório aqui, pastor Donato, tem muitas pessoas que já receberam a palavra de Deus há anos e nunca saiu do lugar. Por isso que Deus calou com eles. Mas se eles entenderem isso nesta noite e já começar a colocar em prática aquilo que Deus falou com você, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Que o Espírito Santo traz na sua memória nessa tarde. Ativa sua memória daquela palavra que um dia foi liberada do céu sobre a sua vida. E você não teve fé suficiente para dar uma resposta a essa palavra. Nessa noite o Senhor está ativando a sua memória. Senhor, traz na memória dos meus irmãos aquela palavra que foi liberada do céu sobre a vida deles. Talvez foi através da própria palavra de Deus, uma palavra dentro da palavra. Talvez foi através de um profeta, talvez foi através de uma ministração, talvez foi no momento lá no quarto, no tempo a sós, mas o Senhor falou com esse irmão, com essa irmã, e eles não tiveram atitude de dar uma resposta. E por isso o Senhor calou-se com eles. Mas nessa noite o Senhor dá uma outra oportunidade para que esses irmãos sejam a resposta, para que eles sejam ativados e viva aquilo que o Senhor falou com eles, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai trazer na sua memória agora aquilo que Deus falou com você. Talvez alguns aqui já tenham mais de 10 anos. Por isso que as coisas não rompem para você. Por isso que Deus se calou com você. Sabe quando Deus volta a falar com alguém, irmãos? Quando você volta lá naquela conversa com Ele e dá uma resposta a respeito daquilo. Cada altar que Abraão edificado no meio do caminho, Deus ia revelando para ele o destino dele. Deus nunca vai dar um mapa completo na vida de um crente. Senão ficava muito fácil. Se eu soubesse que eu ia passar em 8 anos no ministério onde eu estou, eu não tinha ido para lá nunca. Deus ele não mostra para a gente. Se o pastor Ronaldo soubesse o que ele passava aqui, está passando e vai passar pela frente, meu irmão, se Deus dá um mapinha para ele, ele já tinha óbitos. Você também tinha, mas Deus não faz isso. Ele vai falando com você no processo do caminho. Ele vai falando com você proporcional à resposta que você vai dando àquilo que ele vai falando. Cada passo que você dá, ele continua falando. Ali encerra um ciclo, estabelece um outro. Estabelece um processo e ele dá uma nova direção. Até você alcançar o alvo. Até você chegar em Moriá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pastor Wender, então agora é o seguinte.
Eu preciso entender que pela fé eu vou ser salvo. Perdão, pelas obras. Porque há muitas pessoas que pensam que ele faz obras, e algumas seitas, eles fazem obras até melhor do que os crentes. Eles fazem até com mais excelência do que os crentes. Só que eles pensam que aquelas obras que eles fazem vai levar eles para ser salvos. E a graça de Deus, ela é impagável. Irmãos, nós precisamos entender o preço da graça para nós valorizar ela. Tudo aquilo que eu não sei o custo, eu não valorizo. A graça, o preço é tão alto, que ela chegou até mim e você pela graça, porque ninguém consegue pagar. Mas para alguém, ela custou tudo. Se eu e você não entender o custo da graça, nós não vamos valorizar ela. É a mesma coisa quando você dá uma bicicleta para um filho. Você sacrificou o seu 13º, você ralou no trabalho, você sacrificou, foi lá e comprou aquela boa bicicleta e deu para o seu filho. O seu filho não tem uma consciência de quanto ela custou para você. O seu filho não tem uma consciência do tanto que você ralou para comprar aquela bicicleta para ele. Então, em poucos meses, ele vai destruir ela. Por que ele vai destruir ela, pastor Wender? Porque o meio pelo qual ela chegou para ele foi de graça. Só que para você, ela tem um custo. Isso é a graça. Você só vai valorizar a graça, por isso que eu tenho crise com essa turma da hipergraça que fica pregando por aí. Essa graça barata. A graça nunca foi barata, irmãos, ela é impagável. Por ela ser impagável, ela tem um preço altíssimo. Tudo que você fizer, você nunca vai conseguir pagar a graça. Então, para mim e para você, o meio pelo qual ela chegou foi pela graça. Você não pagou nada. É um favor que eu e você não merece. Porém, para Jesus custou tudo. Para ele, para o Filho de Deus, custou tudo, inclusive a própria vida. Então a salvação, ela vem por esse meio. Não é pelas obras. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 2, no verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pelas obras não. Você vai entender isso aqui agora. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos salvos, irmãos, aqui ficou muito claro, não é pelas obras. Agora, por você ser um salvo, você pratica obras. Por você ser um nascido de novo, então você precisa praticar obras. Há uma inversão de valores em algumas seitas. Porque eles pensam que eles praticando obras, eles vão ser salvos. Não. É invertido o negócio. É por você ser salvo que você pratica obras. É por você ter nascido de novo que você pratica obras. Então você e eu precisamos entender que nós precisamos voar com as duas asas. Eu preciso sair daqui nessa noite entendendo, Senhor, eu creio e eu também preciso colocar em prática. Porque o que vai justificar a minha fé são as minhas obras. Vamos ficar de pé? Fala com Deus aí. Fala com o Senhor. Medite nessa pequena reflexão que foi trago aqui nessa noite. Nesse entendimento de fé. Fala, Senhor, eu não quero sair daqui voando só com uma asa a mais. Eu preciso sair daqui nessa tarde com o entendimento de que eu creio, mas também eu tenho colocado essa verdade em prática. Eu preciso ser essa carta viva de fé
no meio onde eu estou, no meio aonde eu vivo. Oi? Deixa eu voltar lá. Aleluia. Vai falando com o Senhor, irmãos. Olha o que diz aqui. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é para os salvos. Irmãos, a salvação é de graça, é pela graça. Agora, o Senhor é tão bom conosco que Ele ainda nos dá presentes. O galardão está falando de bônus. Mas isso vai ser de acordo com a resposta que eu e você dá diante da nossa fé. Porque as obras aqui está falando de um comportamento. Por que que Abraão recebeu um lugar especial lá com o Senhor? Foi pelas obras que ele praticou, segundo aquilo que ele creu. Então o galardão vai vir, irmãos, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o seu posicionamento diante das situações. Isso move o céu ao seu favor. Isto move o céu ao seu favor. Quando você chegar lá, você vai receber bônus. Galardão vai falar de presente, de bônus. Mas isso é proporcional à sua entrega, à sua resposta, ao seu nível de fé que você caminhou aqui. Irmãos, tem um posicionamento tão lindo ali na Bíblia, onde fala, onde Nabucodonosor colocou 3 homens de Deus na fornalha. Você sabe da história, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se posicionaram em fé e colocaram a fé deles em prática. Aquilo foi tão intenso, irmãos, você sabe da história. Ele mandou aumentar o nível daquela fornalha 7 vezes mais, porque eles continuavam posicionados naquilo que eles criam. Irmãos, eles não pregaram para Nabucodonosor, não, mas é o posicionamento deles pregou, que depois foi liberado um decreto sobre Babilônia. Pelo fato daqueles homens se comportar, Deus justificou a fé deles em toda aquela nação. Irmãos, quando um crente tem obras fundamentadas da sua fé, Deus não resiste. Porque quando eles foram lançados naquela fornalha, a Bíblia diz que eles eram 3. Mas Deus não aguentou. Deus não aguenta quando um crente coloca a verdade em prática. Deus decidiu vir aqui com eles no meio do fogo. Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele olhou e assustou. Falou para aqueles que estavam próximos dele: ué, eles não eram 3? Mas tem mais um homem lá dentro. Tem mais um lá dentro. Você quer que aquele um entre nessa causa com você? Você quer que aquele um entre nessa causa com você? Se posicione. Seja uma resposta. Ah, Nabucodonosor, a nossa resposta nem vou dizer. Irmãos, ele nem quis falar para ele em quem ele cria, como que ele era, nem justificou. Quem caminha em fé é justificado, as suas ações já é a sua justificativa. Nabucodonosor, eu nem necessito te responder, você já sabe o nosso posicionamento. Mete fogo nesse negócio aí. Se o nosso Deus quiser nos livrar desse negócio, vai livrar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo meu Deus e pronto. Isso é uma fé justificada. Isso é uma fé completa. Não foi com palavras, mas foi com ações e atitudes, segundo aquilo que eles criam. Isso é voar com as 2 asas em meio a um fogo tão quente, que aqueles que lançaram eles lá dentro morreram. E eles não queimaram um fio de cabelo. O Senhor não aguentou, irmãos. Ele veio lá dentro com eles, dançar lá naquela fornalha. O Senhor não aguenta um crente quando ele posiciona, ele vem. Ele só não libera palavras do céu a seu respeito, mas ele vem passar com você. Senhor, em nome de Jesus, olha para a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Homens e mulheres de fé,
que entenderam essa verdade nessa noite. Eu quero orar especificamente para aqueles que receberam a palavra um dia, da parte do Senhor, e não tiveram fé suficiente para se mover nessa palavra. Que a partir de hoje, eles começam a se posicionar. Que a partir de hoje, eles voltam lá naquela palavra e voltam para o plano A do Senhor. Deus não tem plano B para crente nenhum. Deus não precisa de plano B. Que o Senhor volte a vida dos meus irmãos para o plano original dele. Para o plano A. Para o plano A do Senhor. Uma fé justificada é uma fé praticada. Em nome de Jesus.